Sejam muito bem-vindas à nossa terceira live desse especial Outubro Rosa, o Desperte Seu Autocuidado. Você já sabe que nós estamos em 21 dias de desafio, porém, para você que não conseguiu participar desse desafio, a gente também tem coisas especiais aqui para todas nós também, né? Então, quem tá no desafio vai estar aqui, quem não tá no desafio vai estar aqui também, porque nosso interesse, nosso maior interesse é que de fato a gente tenha, né, esse entendimento que é um mês de conscientização, é um mês de conscientização, é um mês que a gente precisa de fato entender que a gente precisa cuidar de si e que quando a gente cuida da gente, né, quando a gente gasta tempo para cuidar daquilo que é muito importante, do nosso maior patrimônio, que no caso somos nós mesmos, a gente de fato consegue aí não gastar tempo lá na frente para ter que cuidar da gente. A gente já tá nesse movimento, a gente já tá fazendo isso todos os dias, isso já é muito automático. Então hoje a gente vai entender como a comunicação assertiva e a liderança, sim, porque toda protagonista ela é uma líder. Qualquer lugar que ela chega, ela se destaca. Qualquer lugar que ela chega, ela tá ali movimentando alguma coisa. Então toda protagonista é uma líder. Então a gente vai aprender como a comunicação assertiva e a liderança se correlacionam com relação ao autocuidado, né? O que precisa, o que não precisa? Será que isso é importante? Será que a forma com que eu me comunico é importante de fato? Qual a melhor forma que eu tenho de me comunicar? Como isso melhora o meu autocuidado? Como isso faz com que de fato eu seja uma mulher de destaque nos negócios e na vida? A gente vai aprender tudo isso hoje. Espero que você esteja aí do outro lado com muita vontade de aprender. Espero que você já tenha pego canetinhas coloridas, esse caderno de protagonista, para anotar tudo, porque eu tô aqui, meu amor, cheia de coisa que eu separei pra gente, para que a gente possa discutir aqui na live, para que a gente saia daqui com essa amplitude do que de fato é o autocuidado e de como várias coisas, né, que a gente tem aprendido dentro do desafio, que eu tenho, né, ali... que a gente tem ali feito no desafio, desculpa, filha, no desafio. Então, conto também todos os dias aqui pra vocês. Yara, sua maravilhosa, saudade de você também, tava sem celular. Ai, meu Deus, tô morrendo de saudade, estamos de volta, hein? Com muita coisa boa, depois você vai se ambientando aí. Mas simbora, a gente tá na terceira live do autocuidado, né? Desperte seu autocuidado. A gente também tá com um desafio lá no Telegram. E também aqui nas redes sociais a gente também tá colocando tudo que a gente tem de autocuidado para que vocês de fato vejam quanto esse mês é muito importante. Então, já comece a compartilhar essa live com as pessoas que você mais ama na sua vida, com a sua irmã, com a sua mãe. Sabe aquela mulherada que você não quer que, sabe, que elas desapareçam do mundo? Manda para elas porque vai ser muito importante a gente falar sobre autocuidado hoje, tá? Então, se bora, meninas, estão preparadas, estão prontas? A Bela tem que preparar, tá pronta, meu amor. Tá preparada e tá pronta. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a comunicação assertiva e liderança. E como eu falei pra vocês, toda protagonista é uma líder. E se ela é uma líder, ela se autolidera para poder liderar, né? Não existe uma pessoa que realmente queira ter um sucesso, queira ter ali um futuro bem garantido, queira ter ali, né, o seu momento e realmente, de fato, ela não conseguir se autoliderar, né? Se ela não consegue se autoliderar, ela não consegue liderar ninguém. Ela não consegue liderar os filhos, ela não consegue liderar a casa, ela não consegue liderar seus funcionários, seus liderados, ela não consegue. Então hoje a gente vai aprender como isso é muito importante, tá? Posso ser que eu tosse um pouquinho, sim, gente, que eu ainda tô doente, mas vocês relevam aí do outro lado, tá? Mandam boas energias pra ficar boa logo, 100%. Então hoje eu quero falar que a comunicação assertiva, ela é a chave que facilita o nosso autocuidado. E como assim, Mari? Ela é uma chave. A gente sabe que a chave, ela vira. E quando ela vira, ela abre portas, ela abre caminhos. Então, ela é essa chave que abre caminhos para o nosso autocuidado. A partir do momento que eu tenho uma comunicação assertiva, que se você não sabe o que é, eu vou te falar daqui a pouco. Quando a gente tem uma conexão, né, uma comunicação assertiva, a gente começa a entender que essa assertividade, ela ajuda o nosso autocuidado, que é a maneira pelo qual eu cuido de mim mesma. Quando eu sou assertiva, eu estou cuidando de mim e, consequentemente, isso vai transbordar na outra pessoa, nas outras pessoas que estão ali ao meu redor. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje, tá? Então, o que ela ajuda? A comunicação assertiva, a gente vai falar sobre isso, né? Como se fazer ser ouvida, como se fazer ouvir também é muito importante. A gente entende que ela ajuda a proteger.
Primeira coisa que você entende, uma comunicação assertiva, ela ajuda a proteger. Proteger o quê, Ana Lídia? Proteger a nossa saúde emocional, porque o desgaste é menos. A gente vai ver aqui na frente que o desgaste é menos quando a gente tem uma comunicação direta, simples, prática e objetiva. A gente, de fato, tem essa saúde emocional protegida. A gente também tem o fato de conseguir, né, de estabelecer, de proteger os nossos limites, né? A gente vem falando isso também, que quando a gente diz não, acho que a gente falou isso na live passada, né? Quando a gente externaliza um não para outra pessoa, não por maldade nem por nada, é porque dali passa o seu limite, você não consegue, né, estar feliz, estar bem, porque aquela pessoa ultrapassa aquele limite. Quando você diz não, você está estabelecendo, você está protegendo as suas limitações, está protegendo o seu limite, né? Então, estabelece limites saudáveis, constrói também relacionamentos satisfatórios, porque as pessoas que vão começar a se relacionar com você, ou que elas se relacionam com você, e começam a entender que você tem uma comunicação assertiva, simples, prática e objetiva, aí ele entende que você nem gasta o seu tempo e nem que você gasta o tempo do outro, né? Então você começa a construir esse relacionamento satisfatório, assim como fortalece a nossa autoestima. Porque quando eu me comunico de forma assertiva, simples, prática e objetiva, que é o que a gente está falando aqui agora, sem rodeios, pá, falando o que é verdade, com muito amor, com muito carinho, com muita honestidade, para que você cresça, para que você realmente saia da sua zona de conforto e você se torne essa mulher de destaque nos negócios e na vida, com certeza eu realmente estou ali fortalecendo a minha autoestima e fortalecendo a sua também. Por quê? Porque eu tô aqui nesse ambiente em que eu me coloco de uma forma em que você me compreenda, de uma forma em que você se sinta respeitada. Então isso é muito importante, tá? Então ajuda tudo isso dentro do nosso autocuidado. Portanto, praticar a comunicação assertiva, ela é uma prática essencial para o cuidado do nosso bem-estar. Então lembre sempre disso. Eu preciso ser uma pessoa, e geralmente isso não acontece com os planejadores, né? Com os protagonistas planejadoras. As protagonistas planejadoras, elas têm esse problema. Porque as protagonistas planejadoras, elas ficam naquela coisa de que, eu não quero dizer não para aquela pessoa, mesmo que por dentro aquilo esteja matando, ela vai lá e faz. Ela sente a necessidade porque ela gosta de estar no meio de pessoas. Então, ela fica com medo de se sentir sozinha, da pessoa não entender. Enfim, tem vários rolês que acontecem. Mas eu preciso que você entenda que quando você realmente está estabelecendo esses limites, quando você está protegendo a sua saúde emocional, quando você realmente está construindo relacionamentos satisfatórios com pessoas que de fato vão também ser honestas, porque aquilo que a gente constrói para o outro também devolve pra gente. E quando ele não devolve, não tem problema, porque a gente passa a proteger nossos limites, né? Como a gente aprendeu agora. Então, ela é a parte essencial, tá? E essa comunicação assertiva, ela é muito importante na liderança. Para você que quer ser uma mulher de destaque, dona do seu negócio, dona do seu nariz, dona da sua vida, dona de tudo, você que quer liderar a sua vida e os seus negócios, você precisa realmente entender que você é uma líder e essa líder precisa ter essa habilidade de ter uma comunicação assertiva para que de fato tudo ao seu redor seja mais simples, prático e objetivo. Gravem sempre isso, tá? Principalmente para nós que buscamos nos destacar nos ambientes de quê? De trabalho. Quando a gente tenta se destacar no ambiente de trabalho, a gente precisa entender que a gente tem que, de fato, ter essa comunicação. Por quê? Porque a gente já vem ali na coisa dos estereótipos de gênero, né? A gente já vem ali com os homens que dominam tudo desde sempre. E quando tem uma mulher que se coloca nesse lugar, nesse poder de liderança, acaba meio que invadindo um lugar, né? Vou falar assim, invadindo um lugar que também pode ser nosso. Não tem problema, não é? Que também pode ser nosso, que também pode ser dele, que também pode ser seu, que pode não ser. Quando estamos voltando. Mas assertiva você vai ser, tá? Então, além de tudo isso, a gente vai explorar hoje a comunicação assertiva na liderança. A gente vai discutir os obstáculos comuns que as mulheres enfrentam ao tentar se ouvir. Porque eu acho que essa dificuldade da gente tentar se ouvir, né? A gente vai ver algumas estratégias práticas aqui, mas o tentar se ouvir primeiro para prospectar depois é muito importante.
se preparar para aquilo, se preparar para as perguntas de supetão, que às vezes, né, dependendo do que você esteja passando, dependendo da situação, às vezes você pode ficar ali sem conseguir ser muito assertiva, e também entender que quanto mais assertiva você for, você pode causar conforto ou desconforto para quem vai estar do outro lado. E tá tudo bem, desde que você seja honesta com você, desde que você se faça ouvir e ser ouvida, ok? E aí a gente já sabe que a autorresponsabilidade no caminho seguinte. Então, além disso, a gente vai falar sobre estratégias práticas para a gente aprimorar a nossa comunicação assertiva e conquistar o respeito, não só nos negócios, como na vida, ok? Então, simbora, partiu, vamos falar sobre a comunicação assertiva na liderança. Bem, o que é uma comunicação assertiva? A comunicação assertiva ela é a capacidade que eu tenho de expressar a minha opinião. Você consegue expressar bem a sua opinião? Você consegue falar e ter muita certeza, ter a confiabilidade de você mesmo, se ouvir para falar, né, para prospectar alguma coisa. Então, a comunicação dentro da liderança, ela é muito importante por isso. Porque primeiro você faz aquela coisa de se ouvir para prospectar com confiança. E aí você realmente impõe essa confiança dentro de você e faz com que essa confiança seja ouvida para os demais, ok? Então, a gente precisa entender que ela expressa a capacidade que a gente tem de expressar não só as nossas opiniões, mas as nossas necessidades, porque quando a gente fala não para alguém, a gente está expondo a nossa necessidade, como o nosso desejo de querer viajar amanhã por esse X, Y motivo. Sabe o que é? Acontece muito com as mulheres no relacionamento, né, ali, conjugal. É porque eu queria viajar, é que eu tô me sentindo estressada. Você não fala que é pra onde, você não fala que é esse fim de semana, você fica esperando a outra pessoa e às vezes você precisa ser muito assertiva para que a outra pessoa te entenda de uma forma clara. A comunicação, ela é isso. A comunicação assertiva, ela é isso, ela é a transparência. Se eu posso falar isso pra você, é a transparência. Ele é aquele movimento em que você consegue expressar a sua opinião, as suas necessidades, os seus desejos de maneira muito direta, de maneira muito respeitosa, sem agressividade, sem passividade, apenas assertiva. E aí as pessoas confundem um pouco, né? Quando tem alguém que fala de uma forma assertiva, as pessoas elas não têm a noção do que é ser agressivo e do que é ser passivo, né? E às vezes a gente precisa entender isso, que às vezes o outro não vai entender, mas é uma forma da gente tentar ensinar. E é por isso que a gente tem live. Pra quê? Pra que a gente entenda como se comportar nesses momentos, né? Então é isso. Você realmente precisa aplicar isso. Por quê? Porque a comunicação assertiva ela é uma ferramenta poderosa. Ela é uma ferramenta poderosa pra gente construir relacionamentos sólidos, porque a pessoa vai ter total transparência sua. Ela sabe exatamente o que você tá falando e você passa a verdade quando você tem uma comunicação assertiva. Assim como a gente começa a promover uma igualdade no local de trabalho. Eu tive algumas experiências desde 2020 até aqui, me coloquei nesse lugar para ter algumas experiências, para sentir as minhas habilidades, enfim. E fui aventurar algumas coisas. E foi interessante, porque eu cheguei em lugares que a minha comunicação era muito assertiva. E existiram dois fatores. O primeiro fator de assustar, né? Quando uma mulher ela é assertiva e ela encontra outra mulher que não é tão assertiva, essa outra mulher que não é assertiva, ela constrói uma barreira, né, de não entendimento de que precisa ter essa claridade, de ser claro, de ser transparente, de ser respeitosa, né? Por quê? Porque, infelizmente, nós mulheres ainda não entendemos que a gente precisa se ajudar nesse lugar para que a gente ocupe os nossos lugares de destaque, sem promover briga, sem promover guerra, sem promover nada que de fato desfaça ou disfarce de outra pessoa, entende? Então, assim, é muito importante a gente começar a ampliar, né? Então, assim, quando eu encontro uma mulher, por exemplo, eu tenho uma outra mentalidade. Então, quando eu encontro uma mulher que é tão assertiva quanto eu, a gente conversa super bem, super tranquilo. Mas quando eu tenho uma outra mulher que ela não preza por esse respeito, que ela não preza por esse, vamos dizer assim, ela não preza por essa honestidade, ela não é transparente, aí a gente começa a ter um conflito. E a gente vai ver o porquê, muitas vezes, a assertividade, ela simplesmente desfaz o conflito. Porque quando se tem uma pessoa assertiva, com uma comunicação assertiva, a outra pessoa que é completamente enrolada, a outra pessoa que não tem esse tipo de comunicação, ela não se sustenta. Não dá, é impossível. E com relação a essa coisa dos homens, né, de promover essa igualdade no trabalho, é engraçado que quando os homens, eles já são mais safos.
Eles entendem que as mulheres estão buscando o seu lugar no destaque. E quando a gente se coloca assim, diante, né, dos homens, ali em qualquer nível de liderança que você tenha, eles entendem que a sua comunicação ela é tão assertiva, ela é tão direta, ela é tão honesta, que o que acontece, você acaba ficando como? Você acaba gerando, na verdade, uma empatia, gerando uma confiabilidade, gerando uma troca tão boa. E foi isso que eu senti nas minhas experiências, que eu tive muitas trocas legais, sem sentir que eu estava sendo menosprezada, diminuída. Pelo contrário, eu senti isso do meu próprio gênero, não do gênero anterior, não do gênero oposto, desculpa. Por quê? Porque a gente ainda tem essa característica, né? Eu sou a mulher, eu sou a toda poderosa, só eu posso brilhar. Mas se você não tem a comunicação assertiva, você trabalha todo um projeto. E aí o que acontece? Vai ter conflito com quem realmente sabe o que quer fazer da vida. E aí é um tema para uma outra live, mas para a gente entender que hoje os homens eles estão com os olhos muito mais abertos do que nós mulheres conosco mesmo, com a gente mesmo. Né? Mulher com mulher, a gente está tendo um problema ainda de uma barreira. Eu estava até vendo um vídeo falando sobre isso essa semana. Acabei, acho que salvei para compartilhar com vocês. Eu vou ver onde é que tá aqui. Me cobrem isso depois. Mas eu vi isso. A gente ainda tem essa coisa de ficar brigando entre si ao invés de se unir, né? Não contra ninguém, mas se unir para que de fato a gente faça coisas melhores do que a gente poderia fazer sozinha. Enfim, então acho que vocês entenderam como é que funciona. Por que a comunicação assertiva ela é um desafio para as mulheres? De tudo que a gente já falou aqui, as mulheres muitas vezes vão enfrentar obstáculos ao tentar se fazer ouvir no ambiente de trabalho e em qualquer outro lugar, até em casa, né? Ela vai se fazer por quê? Por conta dos estereótipos de gênero. E aí é o que eu falo mais com vocês, não só com relação ao homem, mas eu sinto que hoje a claridade para eles estão sendo tão... A amplitude de conhecimento está sendo tão grande que os homens hoje estão entendendo que a gente realmente, quando a gente é assertiva, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo. E eles confiam nisso, né? Então, assim, é muito importante que você entenda aqui. Eles têm uma ideia de que as mulheres, elas são mais passivas, elas são mais gentis, né? E aí eles acabam querendo limitar a nossa capacidade de se comunicar de forma assertiva. E aí eu escutei, né, de um dos meninos, assim, a troca foi muito boa, a galera tô super feliz que tava ali comigo, mas ao mesmo tempo eu ouvi ele falando assim, eu ouvi um homem falando assim, caramba, encontrei alguém que fala do meu nível, bacana e tal, aquela coisa toda, entende o que eu falo, tem uma clareza diferente, vem de outro lugar, isso me deixa muito confortável, não tem isso aqui, enfim. Mas aí, por exemplo, os paraibanos, eles têm uma fala muito, muito assertiva. Parece até estar brigando, né? Parece até ser agressivo. Mas, na verdade, não é. Se você botar um monte de paraibano assim, meu filho, junto, eles conversando uma conversa séria, você está todo mundo se matando. Mas, na verdade, não é. E aí, eu já tenho esse jeito mais paraibano, né? Mais mulher macho, mais, né? Maria bonita. E aí, o que acontece? Como eu sou uma pessoa assertiva, a minha fala, muitas vezes, pode parecer agressiva. Só que muitas vezes não é agressividade, é assertividade. Por isso que a gente precisa educar as pessoas do que é agressivo e do que é assertividade. O que é uma comunicação agressiva? É quando eu ultrapasso os meus limites, que é uma coisa que eu não permito mais na minha vida, mas nem de graça. Então, assim, quando a pessoa ultrapassa dentro da sua comunicação os limites, né, de não ser respeitoso, de não ser honesto, enfim, tudo aquilo que a gente já falou hoje, isso é uma comunicação agressiva. Eu estou querendo impor alguma coisa. Mas quando eu estou na comunicação assertiva, a minha fala, ela vai ser compreendida. Talvez ali ela se misture um pouco, mas depois a pessoa vai entender que aquela forma é uma forma honesta, respeitosa. Por quê? Porque não é só a comunicação. A comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. Né? A gente sabe disso. E quando elas se juntam, elas se complementam. Então, a minha fala, a minha assertividade, elas vão se complementar com o meu comportamento. E isso vai demonstrar se eu sou agressiva ou se eu sou assertiva. Pegaram? E aí as pessoas começam a fazer a diferença, né? E aí eu vi assim, a pessoa falando assim, por isso que você é assim, né?
Por quê? Por conta desse poder de fala. Quando eu tenho uma coisa, um pensamento, eu vou ali naquele pensamento e é aquilo, eu tenho certeza do que eu tô falando. A gente falou isso até na semana passada, né? De ter cuidado com o que você tá falando. O que você tá falando de fato, aquilo que é verdade, é a sua verdade, então manda ver, né? Só abre a sua boca se você tem certeza, né? E tinha um meme com relação a isso, né? Lembra um programa anterior que tinha, né? Só abre minha boca quando eu tenho certeza. É exatamente isso. Então, é muito importante a gente entender. Então, geralmente, os homens, eles têm essa necessidade de meio que limitar a gente por conta dessa assertividade, né? Da gente se comunicar de forma assertiva. Além disso, a interrupção frequente dos colegas masculinos é um desafio comum, né? Porque ali eles vão... ou eles vão achar super o máximo, é o extremo também, tá, gente? Ou eles vão achar super o máximo, você ser essa mulher assertiva, cheia de conhecimento, cheia de atitude, enfim. Ou eles vão achar realmente, e lembre-se que a sua assertividade, ela só vai demonstrar assertividade para as pessoas com o tempo, quando elas entendem que sua fala é igual àquilo que de fato você se comporta. Se você fala que você é uma pessoa honesta e você faz algo desonesto, sua comunicação totalmente é só agressiva, é só paulada. Agora, se você mostra que realmente você entrega resultado, aí é uma outra situação, ok? Agora eu quero falar com vocês sobre as estratégias para a gente aprimorar a nossa comunicação. Para que, de fato, as pessoas que estejam ao nosso redor não entendam como agressividade, mas entendam como assertividade, ok? Primeira coisa que eu separei aqui é a gente, de fato, praticar a escuta ativa. Lídia, eu escuto muito falar disso. Pratica a escuta ativa, mas eu não sei. Não sei o que é isso. A escuta ativa é você estar ouvindo. Sabe quando você se faz ouvir? Agora é quando você passa a ter um interesse verdadeiro. Não é simplesmente para se fazer que tá ali ouvindo a pessoa, mas ter um interesse verdadeiro naquilo que o outro está prospectando, na opinião que o outro está passando para você, naquilo que a pessoa está pensando. Então, a escuta ativa, como é que a gente melhora a nossa comunicação assertiva? Quando a gente tem uma escuta ativa, quando eu escuto o outro com verdade. Mesmo que hoje a gente tem uma coisa, eu estava até pensando nisso hoje, né? Hoje a gente tem aquela coisa, não quero saber disso. Eu até passei por umas situações dessas. Não quero saber disso, simplesmente eu não escuto, simplesmente eu mudo de conversa. Simplesmente eu espero a pessoa terminar de falar e ignoro. Isso não é legal. Se a pessoa tá contando alguma coisa pra você, por mais que você tenha milhões de pensamentos, você não tá praticando a escuta ativa. A escuta ativa é quando você sabe separar as coisas, inclusive o seu limite como o outro também. Qual é o seu limite? Quando o outro tá falando alguma coisa que você não acha que é legal aquela opinião, que você acha que você pensa de outra forma, mas você não quer se desgastar por conta da sua saúde emocional, ok, tá tudo certo. Que aí acaba que a outra pessoa vai ter esse relacionamento passivo-agressivo com você, tudo bem. Você pode ouvir aquela pessoa, você pode sinalizar pra ela que você está ouvindo, que você está entendendo, porque, meus amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes, as pessoas só querem falar. As pessoas não querem nem saber sua opinião. Às vezes as pessoas, elas querem falar, elas querem desabafar, porque muitas vezes elas não têm uma pessoa que pelo menos olhe pra elas, pra ouvir com verdade. Às vezes tem outra pessoa que não quer ouvir, ou simplesmente por isso que tem esse monte de gente se matando, um monte de gente com depressão, um monte de gente... Por quê? Porque não tem ninguém que queira realmente ter uma escuta ativa. E isso acontece muito com as mulheres, que são cheias de milhões de coisas pra fazer. Além de ter que dar conta do lar, ainda tem que dar conta dos negócios, né, da vida e dos negócios. E não tem ninguém pra ouvir. Simplesmente ouvir. Às vezes você só quer falar, você não quer nem que o outro diga nada, você quer falar. Mas se o outro, pelo menos no final, né? Por mais que a pessoa disse assim, não me interessa por isso, mas se você tiver uma escuta ativa, uma preocupação do que o outro está falando, pode ser muito importante pra ele ou pra ela, o que você vai fazer? Você está ouvindo a opinião daquela pessoa, você está respeitando a opinião daquela pessoa e no final você pode dizer, por mais que você não queira se envolver, você pode chegar ali e pode dizer pra pessoa, poxa, eu te entendo, nossa, como é difícil. E ponto. Ok. Mas se fazer não ouvir, não é uma escuta ativa. Além de não ser respeitoso, além de não ter uma comunicação não verbal assertiva. Então, cuidado com isso, né? Essa coisa de que, simplesmente eu mudo de conversa, simplesmente eu não escuto. Não, às vezes a pessoa só quer falar, a pessoa não quer nem ouvir você. Ela só quer ter alguém que olhe pra ela, escute, que balance a cabeça, né? E se você, de fato, quiser aconselhar aquela pessoa, se de fato você sentir que aquela pessoa quer um retorno que a gente sente, você vai dizer ali ponto e você vai estabelecer um limite. Eu só vou até aqui. A sua fala vai demonstrar pra ela que você aconselhou, mas aquilo vai até ali. Acabou a história, pronto, vamos viver.
né? Então é isso que a gente precisa entender. Principalmente a gente como líder, a gente como quer ser uma mulher de destaque nos negócios e na vida, a gente precisa ter essa noção, né? Do que acontece, do que não acontece, para que de fato a gente possa fazer. Então a primeira estratégia é praticar essa escutativa, de quando o outro está falando, você está com atenção ao que o outro está falando. Isso desde o seu filho pequenininho, que às vezes chega da escola, quer falar, muitas vezes. Se ele não sente que você tem uma escutativa, ele vai guardar muita coisa pra si. Coisas que você nunca vai descobrir, talvez. E que vai gerar problemas lá na frente. Mas quando você se coloca no lugar de escutar o outro, às vezes o outro só quer que alguém escute. Então pratique a escutativa. Por mais que você nem saiba, sabe aquele rolê quando a pessoa vai conversar muita coisa com você, que você não sabe nem da história, tipo assim, você não tá meio que entendendo, você não tá conseguindo se conectar, mas você tá ouvindo a pessoa, no final você pode dizer, nossa, não sei o que te dizer. Nossa, sabe? Mas a pessoa, se você tiver de verdade em estado de presença, a gente fez essa prática no desafio, hein? Se você não tá no desafio, meu amor, você perdeu. Já te aconselho você não perder o próximo. Porque a gente aprendeu ali como é que a gente faz para começar a se conectar em estado de presença. Isso é muito importante na escutativa. Por quê? Porque quando eu estou no meu estado de presença comigo mesma, por isso que a gente está despertando o nosso autocuidado, pegou? A gente consegue estar nessa escutativa com o outro. Quando eu me escuto, prospecto, eu escuto o outro a prospectar. Gostou? E aí tudo fica muito legal, tudo fica muito honesto, fica sincero. E a gente aprende também com o outro, porque às vezes a gente vai tendo as nossas lições com o que o outro também tem a dividir, a compartilhar. E aí a gente ganha um pouco de empatia, né? A segunda estratégia para aprimorar a nossa comunicação é usar uma linguagem confiante. Que é isso? Uma comunicação verbal e não verbal. E aí eu separei pra vocês, por exemplo, o contato visual. Às vezes você tá ali, às vezes você não quer nem se meter naquela história, mas a outra pessoa só quer desabafar, aquela outra pessoa só quer falar. Às vezes um filho, às vezes um patrão, às vezes um liderado. Alguém tá na sua frente querendo falar alguma coisa, iniciar uma coisa. E quando você está no contato, em estado de presença, por mais que você não queira, não quer saber desse assunto, não quer me ouvir na coisa de ninguém, nos problemas de ninguém, ok, entendo. É a sua saúde mental sendo protegida, lembra lá no início? Você está protegendo a sua saúde mental, ok. Só que praticar a escutativa faz com que você aprenda com o outro. E pra gente ter essa escutativa e o outro sentir, a gente aprender, a gente precisa usar uma linguagem corporal confiante. Eu preciso demonstrar pra pessoa, às vezes o liderado tá ali, você quer saber por quê. Por exemplo, acontece muito. Poxa, eu quero saber o que está acontecendo, você não está conseguindo bater as metas, eu estou preocupado com você. Você quer me contar se está acontecendo alguma coisa? Imagina você como líder. E aí você, na verdade, está fazendo isso só para fazer mesmo. Porque você não está presente, você não está ouvindo a pessoa, você está mexendo em várias coisas, você não está ali focado no que a pessoa tem para falar. É desrespeitoso, é horrível. Uma protagonista, ela não se comporta assim. Ela para, ela escuta. E o seu corpo, lembra como eu falei assim, que o seu corpo vai denotar que você está presente e que você não está presente? Então isso é muito importante. Então o que você tem que fazer? Contato visual. Olha no olho das pessoas. Tá falando? Olha no olho das pessoas. Ah, Nari, mas vai intimidar. Eu sei que vai intimidar. E eu sei que se você pegar uma mulher que realmente ela tem uma sua autoestima baixa, você vai criar um problema, que vai criar um conflito ali. Mas isso fala mais sobre você do que sobre outra pessoa. E pode ter certeza que essa pessoa vai aprender com você. Lá na frente ela vai reconhecer, tá? E aí o que acontece? Contato visual. Tá falando com as pessoas? Não demonstre medo no olhar. Quando você tá falando, olhe nos olhos da pessoa. E quando a outra pessoa estiver falando, se permita também a olhar dentro do olho do outro para sentir o que o outro tem a falar. Porque isso é muito importante, é sentir o que o outro tem a dizer. Quando você olha no olho da pessoa, você entende se ela está falando a verdade, se ela não está falando a verdade. Ali você começa a estudar. Lembra que a protagonista é curiosa? Ela não está querendo saber da fofoca, ela está querendo saber do desenrolar, da narrativa, de como ela pode construir movimentos para soluções. Ela não está preocupada com a fofoca, ela está ali angariando, como se fosse uma pesquisa de campo, para que quando aquilo acontece na vida dela, ou da vida de outra pessoa, de um liderado, de alguma coisa afins, ou alguma coisa parecida, ela saiba como agir, ela saiba identificar.
Então lembra que a gente precisa ter esse contato, né? Além desse contato visual, de quando você fala, de quando você está ouvindo alguém falar, a postura não pode ser desleixada. Imagina eu conversar com você assim. Então, gente, aí é isso, entendeu? Aí o contato visual, aí você tem que ouvir a pessoa, escuta a pessoa, entendeu, gente? Escuta a pessoa, é isso, tem que escutar a pessoa. Agora imagina quando eu me coloco nesse lugar aqui agora, olhando pra você e dizendo pra você que aquilo que o outro tem a dizer é muito importante para sua pesquisa, para aumentar o seu campo de visão. Olha a minha postura, ereta. Eu não tô aqui desleixada, jogada, com a perna cruzada, ouvindo o outro falar. Ou com o celular na mão. Eu estou aqui ouvindo você com a minha postura, com a minha comunicação verbal, com a minha comunicação não verbal, tá? Então esse é o segundo ponto. Primeiro ponto é praticar a escutativa. E para praticar a escutativa, o seu corpo também precisa demonstrar que você está nesse estado de presença. Quando você está nesse estado de presença, você emite a sua mensagem também por meio da segunda estratégia que a gente acabou de falar aqui agora, que é usando uma linguagem corporal confiante. Sempre ereta, contato visual, olho no olho, porque isso vai demonstrar que de fato a pessoa pode confiar em você e que você é uma pessoa confiável. Assim como você vai descobrir se a outra pessoa é ou não é. Ah, não, desviou o olhar, cai fora, porque o negócio é perigoso, tá? Terceiro e penúltimo, evitar uma linguagem hesitante. O que é uma linguagem hesitante? Eu acho que sim. Talvez. Aí eu vou contar pra vocês uma coisa muito engraçada, né? Eu vivo testando as coisas, assim, as coisas que eu aprendo, coloco em prática, enfim. E esses dias minha mãe tava respondendo umas coisas aqui no computador e ela me perguntou. Ela passou a semana toda perguntando e eu ali respondendo pra ela pra sentir como ela se comportar com aquilo, né? E aí eu vou mostrar pra vocês num exemplo o que é evitar uma linguagem hesitante, né? Por exemplo, eu acho que talvez eu possa. Eu acho que pode ser de um jeito ou de outro. E aí minha mãe fez uma pergunta, Lídia, assim. Eu falei assim, acho que sim. Só que não tinha essa opção, acho que sim, né? E acho que sim é uma coisa que, tipo, eu acho que sim, mas sim o quê? Entende? É hesitante, você não sabe. Não tem uma resposta concreta, uma resposta certa. E eu via que a minha mãe ficava ali, né, tentando entender, nossa, tem uma coisa errada aqui, né? Eu era tentando, mas sim o quê? E ela ia ficando nervosa. Por quê? Porque quando você tem uma comunicação assertiva, você vai exatamente dizer, você vai falar exatamente o que você pensa. Você vai exatamente fornecer ao outro uma comunicação transparente, uma comunicação direta. Então, quando eu digo, eu acho que, sei lá, no próximo feriado. Isso não é uma certeza de nada, isso não é uma comunicação assertiva. E o que você passa para o outro que está ouvindo você falar é que você não é uma pessoa confiável. Por isso que você precisa ter essa comunicação assertiva, direta, honesta, sincera. Nada, mas isso vai assustar o povo, hein? Claro, meu amor, que vai, porque a gente não está acostumado. Só que isso não é sobre o outro. Isso é sobre você. Isso é sobre o que você prospecta. Isso é sobre a construção da sua imagem como protagonista, como uma mulher que tem o domínio de ser a atriz principal nos negócios e na vida. Então, quando você realmente passa a não falar mais essa linguagem hesitante, eu acho que, não sei. Tente treinar. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você ser pontual, assertivo. Eu vejo muita gente falando, tem que ser assertivo. Eu fico agoniada, porque quanto mais eu escuto a pessoa falando sobre assertividade, eu começo a entender que essa pessoa não é assertiva em nada. Desculpa, gente. Essa pessoa não é assertiva em nada. Pode prestar atenção. Uma pessoa que fala, que tem que ser assertivo. Essa linguagem assertiva. Quando você vai olhar, a ação não existe. Porque a assertividade, gente, não vem na fala. A assertividade vem no seu comportamento de fazer a ação acontecer. De você, de fato, alguém te perguntar alguma coisa, você ser pontual, você não arrodear, você não mudar o seu pensamento. Lembra que a gente falou no início que quando a gente se faz ouvir, a gente permite que o outro escute a gente de forma limpa, de forma coerente, de forma respeitosa, entende? Olha como a coisa se engloba, né? Então, se você quer realmente
aprimorar sua comunicação assertiva, evite linguagem hesitante. Você precisa ter uma linguagem confiante, tanto na comunicação verbal como na não verbal. Ok? Beleza? Se tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários pra mim. E, pelo amor de Deus, sobe esses corações aí pra gente chamar o povo pra live, tá? Que eu mudei a live, era quinta, eu tava muito doente, gente. Péssima, a gente foi pra sábado, que era o dia que eu aguentava. Aí agora a gente tá voltando pra quinta, graças a Deus, morrendo de garganta mas tô aqui, tá bom? Então você avisa pro povo que a gente tá aqui. E aí, a quarta e última estratégia que você tem para que realmente aprimore a sua comunicação, essa comunicação assertiva, que não é só na fala, ela é no seu desenvolver, ela é na sua ação, é você aprender, olha de novo, você vai lembrar disso, hein? Porque na semana passada isso vem aqui debulhando pra gente, né? Aprender a dizer não. É muito difícil. Porque quando você diz não, existe a consequência do não. Lembra, a protagonista é autorresponsável. Quando você diz sim, tem a consequência do sim. Às vezes a gente... que eu tô cheia de problema. Na verdade, não é cheio de problema. É o problema que você mesmo arrumou com suas questões, né? Com as suas decisões. Então, se você diz sim, você tem consequências. Se você diz não, você também tem consequências. Aí, você precisa ponderar. Lembra que o autocuidado junto com a comunicação assertiva, ela serve para cuidar, para proteger você. Lembra que a gente falou no início? Para proteger, uma das proteções é a saúde emocional. Quando você diz não... Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Quer me matar? Me peça alguma coisa emprestada. Vocês sabem que eu odeio emprestar minhas coisas. Eu odeio por diversos motivos que depois eu posso contar pra vocês, mas que eu já contei. Não é tema da nossa live hoje, mas negócio de pedir negócio emprestado, eu fico nervosa. Eu não gosto nem de pedir e não gosto que ninguém peça. Entende? Porque assim, é muito problemático. É uma forma que eu uso para proteger a minha saúde emocional, para não criar conflitos com ninguém. Entendeu? Porque sempre dá BO. Dá ou não dá? Coloca aqui nos comentários. Sempre que tu empresta alguma coisa na tua vida, que seja o marido, que seja a pia, que seja o cachorro, o periquito, o papagaio, sempre dá BO. Sempre dá BO, tá? E aí o que acontece? Quando você aprende a dizer não, e aí eu vou abrir aqui aspas, quando necessário. Isso não quer dizer que você vai virar uma pessoa individualista. Cuidado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Às vezes você pode abrir mão de algumas coisas, até para trabalhar isso em você. Mas cuidado, quando você sentir que ultrapassa o seu limite, que isso fere você de alguma forma, aí você precisa parar. Aí você realmente precisa aprender a dizer não. E de maneira firme e respeitosa, ok? Por exemplo, minha amiga estava contando, né, a história de que ela trabalhava... Eu já contei, acho que semana passada eu contei, mas eu vou contar aqui de novo para vocês. Ela trabalhava home office, a família não entendia ela, né? Ela precisava fazer um milhão de coisas. Aí ela fechava a porta, mas o povo abria, bem na hora que ela tava gravando, enfim, um auê. Aí ela falou, não sei o que eu faço, né? Porque eu preciso dizer às pessoas, eu não tô conseguindo. Falei, faz uma placa pra ver se serve, né? Ela fez uma placa, não deu certo. Aí depois eu falei, conversa então com a família, externaliza isso, né? Que não, você não vai abrir mão desses horários, que de tal horário a tal horário é o seu horário, enfim, ensinei tudo pra ela, tal, ela fez. Ela falou, mas consegui isso. Só que agora tem uma outra problemática. Aí imagina qual foi a problemática. Não consigo dizer não. Quando minha amiga bate aqui e fala assim, fulana, vamos ali no shopping. Ela largava simplesmente tudo que ela estivesse fazendo e ela ia. Ou seja, ela não tinha responsabilidade. A autorresponsabilidade de cumprir primeiro o seu papel e depois dizer, olha, não, agora eu não posso, mas a partir de X horas eu posso. Olha só a diferença, não é dizer, não vou não, né? Tô cheio de coisa pra fazer. É uma coisa diferente. Outra coisa é quando você diz assim, não posso, é uma maneira firme, né? E agora respeitosa, porque eu tô terminando algumas coisas assim. A gente pode marcar para um outro dia ou para um horário mais tarde, você tá sendo respeitosa, ok? Como o outro vai entender, você é responsável? Sim, mas é muito mais sobre você. Pensa nisso, é muito mais sobre você do que com o outro. Se lembra muito do outro, você vai dizer assim, eu não posso dizer não a essa pessoa, porque essa pessoa sempre faz muita coisa pra mim. Não tem nada a ver isso, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, quando você aprende a dizer não quando necessário, você tá colocando limites em você e limite no outro. Pra que o outro entenda que, por mais, por exemplo, no caso dela, ela não tava ali vagabundando, né? Desculpa a linguagem, mas é isso mesmo. Não tava vagabundando, ela tava ali trabalhando, ela tem o seu horário. Ela precisa cumprir o horário. Se ela tivesse na CLT, ela não tava cumprindo o horário dela? Você não cumpre o seu horário? Assim ela também. Então, se alguém te chama, você que trabalha na CLT, se alguém te chama
Pra simplesmente ir no shopping no horário de trabalho você vai? Não vai. Você não vai dizer assim, ó, tô indo que eu vou no shopping. Precisa ter uma noção, precisa ter um entendimento. Então aprenda a dizer não, porque isso impõe limite em você mesmo e isso transborda para o outro, com muito carinho, com muito amor. Como é que você consegue ser firme e respeitosa? Quando você diz não, mas você explica o motivo pelo qual está dizendo não. Ah, Nani, mas eu acho que eu deveria dizer não, não precisava me justificar. Aí é uma outra coisa. Quando você diz não, e fala, sabe o que é? É porque isso, aí você vai contar, debulhar a história, não, você só precisa dizer a pessoa não e o porquê. Ponto! As outras coisas, outros detalhes, não é da conta da outra pessoa. A pessoa só precisa dizer. Só precisa entender que você não pode naquele momento, ou alguma coisa do tipo. Aí vocês levam pro que vocês estão pensando aí. E o porquê. O X motivo. Ponto. Os detalhes não importam. Os detalhes não interessam. E o outro precisa aprender a respeitar o limite que você impôs naquele momento. Ok, gente? Vocês tinham alguma dúvida com relação a isso? Então vamos aqui debulhar, recapitular as 4 estratégias para aprimorar nossa comunicação assertiva, que é praticar a escuta ativa, estado de presença, que vai fazer com que o outro sinta ou não confiança em você. A partir do quê? A partir da sua linguagem corporal, que é a segunda estratégia. Se você realmente está ali com uma expressão corporal confiante ou não, isso vai demonstrar confiança ou não para o outro. Evitar uma linguagem que também vai denotar que você, de fato, você vai criar ali isso tudo aqui vai criar um burburinho se não fizer certo, né? Para outra pessoa. Vai dar uma comunicação errada. Então, cuidado com isso. Que a gente entra na terceira, que é evitar a linguagem do tanto faz, tanto fez, não sei. Pro outro, é agoniante. O outro precisa de uma resposta. Eu lembro da minha mãe, tadinha, precisando da resposta, aí eu de sacanagem, pegar a Tati live. Aí eu aqui testando ela, não sei, acho, talvez, mas não tem. Aí você deixa outra pessoa sem saber exatamente o que é. Por quê? Porque não houve essa comunicação assertiva, entende? Então você precisa dizer, não posso, por quê? Acho que posso, não funciona. Sim ou não. A Bíblia, ela é muito incrível, né? Eu vou fazer uma aspas aqui no terceiro ponto, porque ela é muito incrível. Ela é o livro que rege a minha vida, vocês sabem disso. E na Bíblia diz que a palavra, né, da pessoa, ela tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso já não vem de Deus. Porque Deus gosta dessa coisa transparente, dessa coisa respeitosa. Então, se é não, é não. Se é sim, é sim. Porque fica no meio não serve pra nada. Nada. Não serve pra nada. Só pra atrapalhar o relacionamento. Só pra trabalhar essa comunicação. Aí você não consegue se fazer ouvir. Porque atrapalha. Gera um ruído, é horrível, né? Quando a gente tá tentando falar com alguém e não consegue. É isso, gera um ruído. Nem você consegue se ouvir, nem consegue deixar o outro te ouvir. Então, a gente vai pro quarto, que é aprender a dizer não quando necessário, de forma firme e respeitosa. Não e o motivo. Ponto. E não fica rodeando não, gente. É não, motivo e pronto. Não posso ir pra sua festa de aniversário porque eu tenho um outro compromisso. Você precisa dizer, porque meu marido decidiu me levar pra jantar. Porque é 10 anos de casamento. E a gente brigou, e a gente tá em crise. Sei lá, ninguém precisa saber disso, gente, né? Proteja, olha a proteção. A comunicação serve para proteção emocional. Um dos pontos mais incríveis aqui, que trabalha o nosso bem-estar. A gente começou falando sobre isso. Então, você precisa apenas dizer o motivo. Ponto, acabou. Porque eu acho que a outra pessoa merece também esse respeito, né? Então, para a gente concluir aqui hoje, a comunicação assertiva é uma habilidade vital, ou seja, ela não pode deixar de existir. Principalmente para as mulheres que desejam ser mulheres de destaque, líderes nos seus negócios, que seja, se é uma boleira, a melhor boleira, se é uma advogada, a melhor advogada. É assim que você constrói uma marca, é assim que você constrói o seu nome. Então é muito importante você aprender a realmente ter essa comunicação, porque ela ajuda você, inclusive, a passar, né, a evitar, a superar as dificuldades de gênero e estabelecer a sua liderança, estabelecer a sua autoridade, a sua imagem como alguém que é muito boa naquilo que faz, tá? Então eu desejo que você reflita sobre como anda a sua comunicação e de que forma você, além desses pontos, você acredita que você pode mexer ali para você melhorar e fazer acontecer.
E se você quiser ainda mais mexer nessa autoestima, mexer nessa comunicação, e hoje foi engraçado, porque a gente tá falando aqui de comunicação à noite, e hoje o desafio, que eu vou contar só pra vocês, amanhã é spoiler, né? Mas já vou dividir aqui com vocês. Hoje o nosso desafio, o tema do nosso desafio foi relacionamento, né? A gente realmente ligar pra alguém, uma amiga ou família, e a gente simplesmente conversar, saber como o outro tá, já pra fora mesmo, né? Não é pra nada, pra realmente manter uma relação ali com a pessoa. E olha só que incrível a gente começar a treinar isso nessas ligações, né? Então, hoje, o nosso desafio dentro do nosso grupo de 21 dias de experto autocuidado, tem uma galera que tá lá junto. E hoje foi sobre isso, foi comunicação. E a live vem aqui para justamente para que você entenda o porquê é importante você aprender a se comunicar de uma maneira muito firme, de uma maneira respeitosa, honesta. É óbvio que no início as pessoas não estão acostumadas, vão achar que você está sendo agressivo, mas com o tempo, você mostrando a sua postura, o seu comportamento verbal e não verbal, você vai começar a mostrar para elas que não é agressividade. É uma forma de também proteger a outra pessoa, né? A pessoa vai se sentir protegida. Caramba, essa pessoa é honesta. Se a pessoa fala comigo, ela nunca vai duvidar da sua palavra. Porque ela entende que você é firme, que você é honrosa, ok? Então, pra você que a gente tá no 8º dia, ainda dá tempo de você vir com a gente. Se você sentir o desejo, se você sentir tocada, venha. Porque eu acredito que as pessoas estão certas nos lugares certos. Então, se você se sentir tocado, se você sentir que esse é o seu momento, corre lá, que a gente te ajuda a você a ingressar no nosso desafio de 21 dias, porque ainda dá tempo, tá? A gente já está no 8º dia. E se você não conseguir estar com a gente nesse desafio, você se prepare para o próximo. Porque, meu amor, eu estou aqui para desafiar você a ser protagonista. E para desafiar você, eu preciso tirar você da zona de conforto. Como é que eu tiro você da zona de conforto? Trazendo coisas incríveis pra gente realizar juntas e realmente ver possibilidades infinitas. Um beijo, até a próxima. Até amanhã, hein? Sextou. Tchau!